De Deus, abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 7, versículo 55. Atos, capítulo 7, versículo 55. Ficou muito pequenininho aí, eu acho que nem tá dando. Esse aí é de crente que já jantou, que não jantou, que vai jantar ainda, mas que é salvo. Vamos ler a poderosa palavra de Deus. A partir do versículo 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, caindo de joelhos, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Amém. Nessa noite nós queremos tratar sobre o tema 7 lições da vida de oração de Estevão. Estevão foi um dos primeiros diáconos da igreja primitiva. Como diácono, Deus começou a trabalhar na sua vida até que ele se tornou um profeta, porque o teor da pregação de Estevão é profética também. A unção se desenvolveu e ele tornou-se um evangelista. Você vai ver que Estevão fazia milagres, e milagres sobrenaturais acompanharam o curtíssimo ministério de Estevão. Talvez ainda muito jovem Estevão. Estevão é um modelo para cada um de nós. O primeiro mártir da fé. O que é mártir, pastor? Mártir vem da palavra martúria, martia, que quer dizer aquele que testemunha com a própria vida. Aquele que está disposto a morrer pelo seu testemunho. Foi exatamente o que aconteceu com Estevão. Nesse texto que eu li para vocês, nós vamos encontrar 7 lições da vida de oração de Estevão, porque Estevão, antes de qualquer coisa, era um homem de oração. A semana passada eu preguei uma mensagem aqui, voltando para Jerusalém, ou de volta para Jerusalém, e eu falei que o livro de Atos é o livro da oração, né? O livro de Atos é o livro dos prodígios, dos milagres sobrenaturais, das façanhas do apóstolo Paulo, das viagens missionárias de Paulo, de Silas, de Barnabé. É o livro dos céus abertos, o livro da atuação enérgica e poderosa do Espírito Santo na igreja. O livro de Atos podia ser chamado Atos do Espírito Santo também. Mas por que o livro de Atos é esse livro? Porque o livro de Atos, antes de tudo, é o livro da oração. Por exemplo, primeiro capítulo de Atos, você vai encontrar: diante do Pentecoste vi, a igreja estava 10 dias orando, e diz a Bíblia, todos estavam orando. No capítulo 3, se não bastasse eles terem orado 10 dias, e Pedro e João estavam lá no meio dos que oraram 10 dias, diz que Pedro e João subiam a hora da oração à 9ª. Eles tinham o horário diário de ter a sua vida de oração devocional. Depois você chega no capítulo 4, lá está a igreja sendo ameaçada, e a igreja reunida de novo, e a Bíblia diz que unânime todos levantaram a voz em oração, e a oração foi tão extraordinária, tão poderosa, que a Bíblia diz que o lugar físico tremeu. Eles foram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciaram a palavra de Deus. Aí você chega no capítulo 6 de Atos, 6 e 7, e você vai encontrar aqui a história de Estevão. E a história de Estevão foi marcada por um exemplo de homem de oração que deixa nesse texto que eu li, tanto no capítulo 6 como esses versículos que eu li, estampado na sua história, um homem de oração. Então, oração é um dos sustentáculos da nossa fé espiritual.
duas coisas não podem se desassociar da vida do cristão. Dois pilares que eu posso chamar de perna direita e perna esquerda. Uma é oração, oração. Outra é palavra. É por isso que o texto de Atos 2,42, quando vai falar da vida comum da igreja primitiva, a vida em comunidade, diz: e perseveravam primeiro na doutrina. A palavra lá é didakos, que vem de Torá, de ensino, de lançar conhecimento. Primeiro eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, depois na comunhão. Aí ele vem e diz: nas orações. Palavra e oração andam de mãos dadas. E a gente vai ver isso aqui no exemplo de Estevão. A W. Tozer, que foi um grande homem de Deus, muito usado, muito experiente, ele conta a história de um jovem pastor que chegou para um pastor veterano e perguntou: pastor, qual é o mais importante para o crente? Qual é o mais essencial para o crente? Palavra ou oração? Leitura da Bíblia ou oração? E o velho e experiente pastor diz: pergunte a um pássaro qual é a asa mais importante para ele, a direita ou a esquerda. Então, a palavra alimenta, a oração oxigeniza. A palavra é pão da proposição que alimenta. A oração é incenso suave que entra na narina de Deus e Deus sopra a sua vida em nós. A oração é oxigênio espiritual. Mas pastor, hoje é um culto de domingo, o senhor vai falar de oração? Vou falar de oração. Sabe por quê? Porque a oração é um assunto sempre atual. Então, vamos aqui para essas 7 lições na vida de Estevão, né? Porque a história de Estevão não começa no capítulo 7. A história de Estevão começa no capítulo 6. E a primeira lição que eu vejo na vida de oração de Estevão, eu vou pedir que vocês leiam para mim em voz alta aí, por favor, na tela. Podem ler. Mais uma vez. Estevão foi separado para o serviço? Foi, ele foi um dos primeiros diáconos, ele foi um dos privilegiados, né? No meio dos 7 estava Estevão ali. Mas como é que ele foi separado? Primeiro porque ele era um homem de oração. Os diáconos, diácono quer dizer servo, servente, aquele que serve, você já sabe aqui que diácono não faz parte do corpo ministerial, dos 5 ministérios que são chamados presbitério da igreja, que é o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Não, o diácono é uma função de apoio. Os diáconos na igreja primitiva foram aqueles que foram separados para trabalhar no trabalho da assistência social da igreja primitiva. Eles foram separados para trabalhar na distribuição das cestas básicas, no serviço social da igreja primitiva. Depois, você vai ver Paulo, em 1 Timóteo, falando de outras funções do diácono, mas primariamente foi para isso. Né? Mas mesmo para ser separado para um serviço de atuar dando apoio na ordem do culto e etc e tal, eles foram alvos de oração e foram separados porque oravam. Por isso que, veja comigo, capítulo 6, verso 6, veja comigo, 6 e 6, de Atos dos Apóstolos. Apresentaram-lhe, pois, perante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. Agora, esses homens, eles eram homens de oração? Eram, pastor. Era assim, meu irmão. Sabe por quê? Porque eles tinham que ter algumas qualidades. Ó. Eles tinham que ter boa reputação, ser cheio de sabedoria e do Espírito Santo para serem encarregados para o serviço. Então, veja só. Ninguém precisa ser realmente cheio do Espírito Santo, e eu acredito que deve ser, mas para ter uma boa reputação. Tem pessoas que nem cristãos são, mas eles têm boa reputação. Então, para você ter boa reputação, não é necessário você orar. Diga-se de passagem, tem cristãos que têm uma péssima reputação, e tem pessoas que nem cristãs na prática são e têm uma reputação melhor do que determinados cristãos, entre aspas. Mas sabedoria, essa sabedoria aqui eu entendo que é uma sabedoria espiritual. Mas ninguém precisa também ser homem ou mulher de oração para ser sábio.
Aí no mundo tem muitas pessoas que agem com mais sabedoria do que até determinados líderes, né, evangélicos. Mas tem um item aqui que depois eu vou tocar nele na frente, mas nesse item aqui, sem esse item aqui, meu irmão, sem oração não tem como ter esse item. Qual é o item, pastor? Cheios do Espírito Santo. Não tem como a pessoa ser cheia do Espírito Santo se não levar uma vida de disciplina espiritual. E dentro das disciplinas está a oração. Mas eu vou falar nisso agora, porque é um dos pontos. Mas veja, os apóstolos disseram, Pedro chegou e disse, Tiago, a gente não está muito certo não, rapaz. Essa demanda aí entre os judeus helenistas e os judeus de nascimento aqui, essa falta de organização na distribuição das mesas, a falta de logística, a gente não pode se envolver nisso aí não, porque nós temos uma responsabilidade, que é dupla. Qual é a responsabilidade, Pedro mesmo? Está esquecendo, Tiago? Não, mas mais ou menos. Rapaz, não convém que nós venhamos a servir a mesa e abandonemos o ministério da oração e da palavra, que são os dois maiores trabalhos de um pastor, né? Essa semana eu tive lidando com algumas situações. Amanhã mesmo eu vou fazer uma visita, vou até orar aqui no final a João, né, que graças a Deus ele estava sentindo dores insuportáveis, nível 10 de dor, nem morfina resolvia, e nós ontem fizemos um clamor e as dores passaram, né? Ele estava certo em ser fazer mais uma cirurgia, mas agora o médico já não sabe se vai fazer mais cirurgia. Amanhã eu estarei visitando, tive algumas reuniões, lidando com algumas situações do ministério pastoral, mas eu quero dizer para você que o maior serviço de um pastor, aqui no caso dos apóstolos, o maior trabalho de um pastor é duplo: orar e estudar a palavra, orar e estudar a palavra, orar e estudar a palavra, porque senão ele não tem alimento para ir para a igreja. Agora, vamos escolher aqui 7. Escolheram os 7. E o texto diz assim, ó, versículo 6 que nós lemos. E estes orando lhe impuseram as mãos para separá-los para o serviço na igreja. Ninguém deve, pode até ser, mas ninguém deve ser separado para o serviço, se não for debaixo de oração, de imposição de mãos de alguém que ora. Porque como diz a nossa apóstola Valnice, mãos vazias sobre cabeças vazias resultam em vidas vazias. Tem muitas cadeiras aqui ainda, ó, vaga. Cadeira. Acho que tem. Aqui tem cadeiras vagas. Mãos vazias sobre cabeças vazias resultam em vidas vazias, mas mãos carregadas da unção sobre cabeças cujo coração está cheio da unção resulta em pessoas libertas para trabalhar, liberadas para trabalhar, e porque estão trabalhando, certamente não darão trabalho. A oração nos separa para o serviço, meu irmão. Então, ninguém deve subir no altar para tocar violão ou cantar, se não for um homem ou mulher de oração. Ninguém deve ser separado para o diaconato, se o quesito oração não fizer parte da sua vida. Pode até ser, pode até estar, mas não está certo, precisa ser alguém de oração. Porque quando eu venho aqui a esse púlpito, eu chego aqui e estou dizendo isso para a glória de Deus. Deus sabe, não tem de que me exibir, mas eu chego aqui 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, eu tenho que passar no mínimo 1 hora, 2 horas e meia orando, porque eu sei que é sério estar aqui nesse altar. Estou dando meu exemplo e isso não é nada. Eu conheci, ou li, aliás, a história de homens de Deus que viveram uma vida de tão intensa oração que eles diziam, para cada meia hora de pregação, 2 de oração. Então muitas vezes nós queremos pregar muito, nós queremos tocar muito, nós queremos cantar muito, mas nós oramos pouco. E aí, o que é que nós estamos trazendo? Tem que fluir vida do altar. Amém? E não a vida sem oração. Então a oração, em primeiro lugar, ela nos separa para o
serviço. O próprio Jesus, antes de atuar no ministério, de servir ao Pai e nos servir, ganhando vidas para o reino de Deus, a vida dele era regada de oração. Tiago, que oração? 4 horas da manhã, Pedro. Ô João, você está acordado já? Eu vou ali, vou falar com o mestre. Mas o mestre não está em casa, onde é que ele está? Vamos procurá-lo. E saíram procurar. E a Bíblia diz, alta na madrugada, eles encontraram Jesus de joelho orando. E aí eles disseram, todos te procuram. Jesus disse, eu quero saber, eu vou orar. Estou orando. E aí quando o sol se levantou, ele disse, agora vamos tomar o café da manhã e vamos para as aldeias, para as vilas, porque para isso eu fui chamado. Mas primeiro ele estava orando. E o escritor aos Hebreus diz, Jesus nos dias da sua carne, oferecendo orações com grande clamor e lágrimas ao que o podia salvar da morte, foi ouvido por causa da sua piedade. Então o próprio Jesus, irmãos, viveu uma vida de oração. Nós queremos ser separados para o serviço, não oramos, não damos importância à oração. Daqui Estevão, primeira marca que eu vejo, a primeira lição que eu aprendo para Estevão, ninguém seja separado para qualquer coisa na igreja, para qualquer serviço, se primeiro não ter a consciência, se conscientizar de que tem uma responsabilidade consigo, com a sua própria vida espiritual, com a igreja e com o ministério, que é ser alguém que ora. É por isso que eu reúno minha equipe, eu reúno o líder de células. Nunca mais me reuni com louvor, mas vou me reunir qualquer dia desse de novo. E sempre, o que é que eu falo com ele sempre? Olha, mantenha o horário de oração. Tem um horário de oração na igreja. E nós temos a escala aqui, o relógio de oração. Não deixe, estou enfatizando. Eu não fico assim, cobrando, jogando na cara. Eu fico estimulando, incentivando, porque eu sei da importância da oração. Posso ouvir um amém? Primeira coisa que eu aprendo com Estevão é que a oração nos separa para o serviço. Segunda lição, na vida de oração de Estevão. Ponto 2, a segunda lição. Leiam para mim aí, por favor, como é que está escrito. Mais uma vez. Agora, queridos, se a oração separa para o serviço, se é separado, vem da origem, vem da palavra santificar, ágios, cortado, né? No grego quer dizer separado. Se a oração nos separa para o serviço, a oração nos separa desse mundo mau, desse mundo pecaminoso. A oração verdadeira nos aproxima da glória de Deus. E perto da glória de Deus, afetados por essa glória, nós passamos a ser transformados. Veja comigo, versículo 15. Atos capítulo 6, antes de que eu entre no texto de Atos 7:55. Atos capítulo 6, verso 15. Olhe comigo na tua Bíblia. Mas os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Estevão começou a pregar poderosamente, a atuar no sobrenatural, a entrar em novos níveis. Isso provocou a inveja dos invejosos, dos religiosos. Eram os líderes da religião judaica, eram os rabinos, os teólogos da época, teólogos de Araque, cabeçudo, cheios de todo nível de teologia. Que o senhor é contra teologia? Eu não sou doido, eu sou a favor que eu ensino teologia. Como é que eu vou ser contra? Mas eu quero te dizer uma coisa, que nada adianta conhecimento sem experiência verdadeira. Nada adianta ortodoxia sem prática. E aqueles camaradas movidos de inveja, diz a Bíblia que eles assentados olhavam para Estevão, eles estavam ali para julgar. Eles estavam assentados como que dizendo, nós somos juízes aqui e nós julgamos. Porque quem está muitas vezes sentado para julgar, não consegue aceitar quem Deus está colocando de pé. Irmãos, todo religioso, a zona dele se chama zona de conforto. Ele não quer nada com o reino, com a obra de Deus. O negócio dele, você tinha um cabo no Antigo Testamento que ele era
era um homem de Deus, mas depois se desviou, aí ele não cuidou da família, dos filhos dele. E toda vez que a Bíblia fala dele, Eli, diz que ele estava sentado. E diz que ele sentado, se escorava na coluna e ficava criticando a Ana, que estava chorando lá com a alma. Mulher embriagada uma hora dessa, cansado. A Bíblia diz que ele ficou tanto tempo sentado, que ele de tão sentado começou a ficar gordo. Engordar. E ele envelheceu antes do tempo, perdeu a visão, ficou cego. E de tão sentado, quando ele ouviu a notícia, Eli, pela caridade, o que foi que houve? Teus filhos, Ofni e Finé, morreram na batalha. Israel perdeu a guerra, ele botou a mão na cabeça e o que mais? Disseram, a arca de Deus foi tomada. Ele disse que ele sentado, quando ele escutou isso, ele caiu para trás e quebrou o pescoço. Então, religiosos sempre estarão sentados para acusar, para condenar, para julgar, e o lugar deles sempre será a zona de conforto. E eles olhavam para Estevão. E o que é que eles viam em Estevão? Quando eles olhavam para Estevão, eles viram o rosto de Estevão transfigurado. O rosto de Estevão brilhava com a glória de Deus. O rosto de Estevão era como o rosto de um anjo. O que é um rosto de um anjo, pastor? Rosto de anjo brilha, meu irmão. Daniel teve uma visão de um anjo tão glorioso que ele ficou espantado, porque a Bíblia diz que o rosto do anjo era como o rosto de um relâmpago. O anjo estava vestido de ouro, cingido de ouro de ufaz, um brilho tão grande que a Bíblia diz que Daniel caiu e não suportou ficar em pé diante da glória do rosto de um anjo. A Bíblia diz que a glória de Deus estava no rosto de Estevão. Sabe por quê? A oração verdadeira nos aproxima tanto de Cristo que nós começamos a ficar parecidos com Ele no nosso caráter, na nossa postura, no nosso andar, no nosso falar, no nosso tratar as pessoas. A oração verdadeira é para mudar você, é para transfigurar você, é para fazer a glória de Deus brilhar na sua face. 3 homens na Bíblia, apenas 3, tiveram essa experiência de ter o rosto transfigurado. Todos os 3 foram transfigurados, tiveram o rosto mudado por causa da oração. Primeiro foi Moisés. Vai para onde, Moisés? Estou subindo ao Sinai. Vem comigo, Josué, também. Fazer o que no Sinai? Não sei, Deus me mandou subir. Mas Moisés, quantos dias? Ele não me disse, eu estou subindo ao Sinai. Chegou no topo do Sinai, a glória de Deus veio em forma de uma nuvem. Desceu, Deus disse, entra para cá, Moisés. Quando Moisés entrou na dimensão da eternidade. Aí eu acho que Moisés se ajoelhou diante da glória. Disse, o que é que eu vou fazer aqui? Deus disse, você está na dimensão da eternidade, tempo não existe aqui. Aqui você não sabe o que é segundo, minuto. Fica aqui na dimensão da eternidade. E ele começou a ver. Ele começou a ver a glória de Deus. E ele começou a ver um grande altar. Um altar. E o que é isso que eu estou vendo? Deus, isso aqui, Moisés, você não está entendendo. Isso aí você vai, lá embaixo você vai fazer muito vagabundinho assim, com relação a esse aqui, muito fraquinho, uma maquetezinha. Só para eu mostrar uma coisa para o que é isso, Moisés. Isso aqui, fica tranquilo, Moisés. Isso aqui você vai entender depois. Isso aqui é um tipo do sacrifício, da cruz de Cristo. E ele foi entrando mais. Aí ele começou a ver uma pia muito grande, um rio que João viu lá, um mar de vidro. Que é isso? Não, isso aqui você vai fazer lá embaixo uma réplicazinha também, uma pia de bronze, sacerdote, lavar as mãos, lavar os pés. Isso aqui vai ser um tipo da palavra do batismo, na palavra de purificação. E ele vai entrando naquela dimensão. O que você está vendo aí, Moisés? Eu estou vendo aqui um menorá gigante. Que é isso? Não, isso aí você vai, eu nem vou dizer a você, depois você vai entender. Isso aqui eu estou vendo uma mesa com os pães, e ele vê um altar do incenso. Aí depois ele entra na sala do trono, ele vê a glória de Deus, ele vê os querubins, ele vê a arca. Ele não está entendendo nada, mas ele está na dimensão da eternidade. E Moisés parecia que era 3 segundos que estava passando. Quando Moisés, Deus disse, agora parou a glória. Fazia 40 dias e 40 noites que Moisés estava ali na presença de Deus. Não dormiu, não comeu, não bebeu, não foi ao banheiro. 40 dias debaixo da glória de Deus. Aí Moisés disse, Senhor, agora Moisés pode descer. Aí lá vai Moisés, 40 dias depois. E o povo já tinha se desviado, estava lá no carnaval lá embaixo, na bagaceira, né? Arão, um líder velho fraco, quando o povo apertou Arão disse, o que é que vocês querem? Não, esse Moisés já morreu. Vamos fazer aqui um bezerro
de ouro, é o protótipo que nós temos aí do Deus Apis. Vamos dizer que Apis e Yahvé é a mesma coisa. É que Apis nos tirou do Egito. E Arão lá pressionado pelo povo, porque líder que é pressionado pelo povo, líder que está preocupado em agradar o povo em detrimento a pregar a santidade, ele já deve entregar a sua credencial. Vá ser coach, procura outra coisa, vá ser coach. Você não foi chamado para ser pastor. Arão é um verdadeiro Saul. O povo apertou e Samuel disse: mas Saul, você ofereceu holocausto, você é rei. Não, mas o povo me apertou. Mas essa é outra história. E quando Moisés vai descendo, a Bíblia diz que vem um luzeiro, era como um foco de luz que vai iluminando aquela noite, naquele deserto do Sinai. E a Bíblia diz que um foco de luz ia brilhando, e o povo olhava e dizia: o que é isso? O rosto de Moisés está brilhando, está resplandecendo uma luz diferente. E a Bíblia diz que a glória de Deus era tão intensa que o povo disse: Moisés, nós não aguentamos olhar para o seu rosto, esse brilho é muito grande. E Moisés tinha que colocar um véu. Mas o que é que aconteceu com Moisés, pastor? Moisés foi transfigurado, queridos. O tempo na presença de Deus. É isso que a oração tem que fazer. Se você passa 3 horas de joelho e você se levanta do mesmo jeito, me desculpe lhe dizer, você fez tudo menos orar. Porque quem ora de verdade se levanta dali tocado da glória de Deus, pela glória de Deus. E quem olhar para o seu rosto vai ver a glória de Deus no seu rosto, porque você teve um encontro com Ele. A segunda pessoa foi o próprio Jesus. Pedro, Tiago e João, vamos particular ali, vamos subir o Monte Tabor aqui. Mas Senhor, para que não? Não tem para quê? Me acompanhe. E a Bíblia diz que enquanto Jesus orava, que o Evangelho de Lucas é o Evangelho da oração, né? O Evangelho de Marcos e Mateus diz que quando João Batista batizou Jesus, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu em forma corpórea como uma pomba. Mas o Evangelho de Lucas diz que o céu se abriu e o Espírito Santo desceu enquanto Jesus orava. O Evangelho de Mateus diz que Jesus foi crucificado e perdoou os seus algozes, mas o Evangelho de Lucas diz que Jesus, quando estava crucificado, perdoou enquanto orava. Os demais evangelhos dizem que Jesus foi transfigurado, mas o Evangelho de Lucas diz que ele foi transfigurado enquanto orava. Então ele sobe Pedro, Tiago e João, e daqui a pouco a Bíblia diz que Jesus, enquanto estava orando, seu rosto começou a brilhar como o sol e suas vestes começaram a ficar resplandecentes como a luz, e os discípulos ficaram debaixo da glória de Deus, e debaixo da glória de Deus começaram a dizer besteira, ficaram até fora de si, e disse: meu Deus, o que é isso? E a Bíblia diz que o céu se abriu, e Elias e Moisés desceram ali, e a voz de Deus foi ouvida, e disse: esse é o meu filho amado, e a glória foi tão grande que eles não sabiam o que fazer. Mas a Bíblia diz que o rosto de Jesus se transfigurou. E o terceiro é que Estevão, quando olharam para o rosto de Estevão, o rosto de Estevão como o rosto de um homem. A oração transforma a nossa vida espiritual, emocional, sentimental, a nossa vida, o nosso caráter. A oração verdadeira nos transfigura. Paulo sabia o que é isso aí. Paulo disse: irmão de Coríntios, vocês querem saber de uma coisa? Deixa eu escrever aqui 2 Coríntios 3,18. Irmão de Coríntios, todos nós, com o rosto descoberto, não mais com véu como Moisés colocava o véu, mas todos nós agora sem véu, refletindo como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor, até nos tornarmos parecidos com Jesus, nos conformarmos com a sua imagem. Como Paulo? Aí Paulo vai dizer: o segredo é a oração, porque o primeiro encontro que Paulo teve com Jesus, que ele ficou cego, ele passou 3 dias e 3 noites. Quando estava cego, estava orando, e Deus disse: Ananias, vai lá na casa de um tal de Judas, lá em Damasco, da rua chamada direita, lá você vai encontrar um camarada chamado Saulo, que está orando. Ananias recebe essa revelação enquanto orava. E Ananias vai lá e encontra Paulo orando, e ora por Paulo, e aí se levanta o grande apóstolo Paulo. E agora ele escreve:
Todos nós com cara descoberta, ou seja, a oração vai descobrir, vai tirar o véu e vai nos transfigurar até nos parecermos com Jesus. Até porque você já conhece da história, mas não custa nada repetir. Tem um texto da igreja primitiva, da história da igreja, que diz assim, ó. Aí vem Paulo, 1,5 m, as pernas tortas, nariz chato e calvo. Ora parece homem, ora parece anjo, porque diz os historiadores que algumas vezes, quando Paulo estava pregando, orando, esse fenômeno que aconteceu com Estevão, acontecia com ele. O rosto era mudado, era transfigurado. Você tem orado de verdade? Você ora e continua sendo esse mesmo camarada chato, emborrado da vida, murmurador, reclamador? Ou quando você ora, você é tocado pelo amor de Deus e esse amor te transforma e você se levanta amando mais a esposa, amando mais os filhos, amando mais a igreja, amando mais o cachorro, amando mais a vida, amando mais o ministério, amando a todos, amando os inimigos, porque o propósito da oração é nos transfigurar. Se a oração fez com que o rosto de Estevão se parecesse com o rosto de um anjo, é isso que vai acontecer quando você orar de verdade. Amém? Mas nós temos que prosseguir. E agora, indo para o texto que eu li, em terceiro lugar, a oração é um elemento que nos enche do Espírito. Então, a oração nos enche do Espírito Santo. Olha aqui, ó, versículo 55. Pode olhar comigo agora que eu vou começar a expor o texto que eu li agora. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu. Estevão o quê, irmãos? Diga, cheio do Espírito Santo. Diga, não era vazio do Espírito Santo. Não era meio do Espírito Santo. Não era quase cheio do Espírito Santo. Era cheio. Quem está cheio do Espírito Santo não tem mais espaço para outra coisa, porque um corpo não pode ocupar dois espaços ao mesmo tempo. Olha a ilustração aí. Um copo cheio de água transbordando, um copo vazio. Aqui. O corpo é a água. O espaço é o copo. Se esse copo tivesse cheio de areia, ele poderia estar cheio de água, irmãos? Poderia, né? Cheio de areia, cheio de água. Tem que esvaziar a areia para encher a água. Se tivesse cheio de Coca-Cola aqui, podia estar cheio de água? O propósito de Deus em Cristo é que cada um de nós sejamos cheios do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo quando pregamos, cheio do Espírito Santo quando oramos, cheio do Espírito Santo quando cantamos, cheio do Espírito Santo quando negociamos, cheio do Espírito Santo quando damos aula na escola, cheio do Espírito Santo quando enchemos o tanque do carro de gasolina lá no posto frentista. Não é só cheio do Espírito Santo quando chega aqui na igreja, que houver um movimento, a gente fica no cama, sai, reteté, remefly, o irmão está cheio do Espírito Santo. É um enchimento contínuo e diário. Agora, como eu falei, ninguém será cheio do Espírito Santo se não esvaziar-se de si mesmo. Se eu estou cheio de pecado, eu não posso ser cheio do Espírito Santo. Se eu estou cheio dos meus argumentos e conceitos preconcebidos, se eu estou cheio de uma empáfia de que eu mando na minha vida e ninguém manda em mim, então você não terá espaço para o Espírito Santo, porque você tem que sair de lado. Você tem que dizer, eu morri. Você tem que se esvaziar de si mesmo para que você se encha de Cristo e do Espírito Santo. Agora, um dos propósitos da oração é fazer isso, irmão. A oração verdadeira é quando eu vou aos pés de Jesus, Senhor, eu abro mão dos meus argumentos, o que é que o Senhor quer? Eu me esvazio de mim. Eu me esvazio desse argumento, eu me esvazio desse orgulho, porque eu quero ser cheio de Ti. Esse é um dos propósitos da oração, nos encher do Espírito Santo. Estou lendo um livro que eu li há 30 anos atrás, estou relendo ele. Chris Howells, O Intercessor. Eu recomendo você comprar esse livro e ler. Eu não vou emprestar não, porque
Andei emprestando um livro aí, não devolveram mais, não estou perdendo livro. Não... Então compre que você vai valorizar, você vai ter que ler. O intercessor. Como Deus começou a trabalhar na vida daquele homem. Quando ele começou a se encher do Espírito Santo, Deus começou a trabalhar na vida dele, começou a pedir algumas coisas. Né? Primeira coisa que Deus pediu foi o dinheiro deles. O seu dinheiro tem que ser meu. Mas como assim? Porque ele tinha uma ambição de ser um homem muito rico. E Deus pediu dinheiro. Como assim o dinheiro? Você vai viver pela fé, meu amigo. O seu dinheiro você vai investir em orfanato, em órfãos. E Deus começou a trabalhar na vida dele. Muita luta. Ele disse, você quer marcar a história? Me entregue. Ele teve que se esvaziar daquele argumento. Depois de hoje começou a trabalhar. Mas ele foi orar por uma mulher tuberculosa. Ele nunca tinha experiência de ter orado para Jesus curar alguém. E o Senhor disse, muito bem. Você vai orar por ela, mas você tem que se identificar tanto com ela que a dor dela tem que ser a sua dor. E você para isso tem que se esvaziar disso. Você está disposto, se for preciso, você morrer por causa dessa mulher? E Deus começou a pedir, ele teve que se esvaziar. Aí Deus pediu outra coisa, porque a mulher, essa não sobreviveu, morreu, né? Deus trabalhando com ele. Os filhos ficaram órfãos. E aí, o pai abandonou as crianças. E Deus disse, você quer tudo de mim mesmo? Rios, quero, Senhor. Então essas crianças, você vai cuidar delas agora como filha sua. Não é só você adotá-las. Agora você tem que adotá-las e amá-las como pai. Ele teve que se esvaziar dele próprio para adotar aquelas crianças. E quando ele resolveu adotar, aí veio uma família, alguém da família, muito crente também, e disse, não, nós vamos adotar as crianças. Deus disse, tudo bem. Estava testando você, estava testando o nível da sua entrega. E quanto mais ele orava, mais Deus pedia. E ele tinha que renunciar. Deus pedia até que aquele homem se esvaziou de si próprio. A história dele é fantástica. No país de Gales, aquele homem tocou uma nação. Mudou o histórico de uma nação. Orando, buscando a Deus em oração. Sabe por quê? A oração nos vazia de nós mesmos para sermos cheios do Espírito Santo e não haver mais espaço para nada. E o Espírito Santo falar através da nossa boca, tocar através das nossas mãos, andar através de nossos pés, olhar através de nossos olhos, amar através do nosso coração. Nessa noite, que a nossa oração seja, nos esvazia de nós mesmos, Senhor, para sermos cheios do Espírito Santo. Quarto ponto, a oração fixa os nossos olhos na eternidade. Veja o versículo 55 ainda. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. Estevão, cheio do Espírito Santo, ele orou, o Espírito Santo encheu. E o resultado foi que ele olhou para cima. E fitou os olhos, fitar e ficar assim, ó, contemplando os céus, admirado. Eu estou vendo irmã Creuza ali, estou me lembrando no dia que eu visitei o esposo dela, o Djalma, que eu conheci, ele ainda novo, eu menino, e o pastor Del, tivemos na casa dele, oramos por ele, ele confessou Jesus, orou conosco, entregou a vida dele a Jesus. Eu acho que 2 ou 3 dias depois, ele partiu. Eu me acordei de manhã, a filha dele, moça, ligou dizendo que ele tinha partido para a eternidade. Eu fui no velório, preguei, e quando estava pregando lá, eu contei o testemunho. A irmã Creuza me contou. E depois que eu saí dali, um sorriso, uma alegria, uma paz começou a tomar conta dele. E ela disse que ele ficava olhando para o céu, olhando para cima, os olhos fitos, olhando. E ela dizia, que você está olhando, meu velho? Diz, estou vendo um homem todo de branco, está olhando para mim, está sorrindo para mim. E ele partiu para a eternidade, com os olhos fitos no céu, porque ele orou comigo naquela tarde que eu visitei, naquela manhã, não lembro mais, confessando Jesus como o Salvador. E aquela oração de confissão fez com que os olhos deles se descolassem desse mundo físico e fossem fixados na eternidade.
E eu sei que um dia, se permanecermos fiéis, nos reencontraremos na glória. Mas Estevão, diz a Bíblia, fitou os olhos no céu. Estevão estava prestes a ser apedrejado, irmãos. Mas quando ele estava olhando para o céu, porque a oração tira o teu foco, a oração tira a tua direção, a visão periférica aqui desse mundo tão conturbado, tão cheio de problema. É coronavírus, é crise financeira, é guerra política, é uma disputa pelo Brasil, é uma guerra entre os homens aqui, mas os cristãos verdadeiros que estão de joelho orando, se enchendo do Espírito Santo, não estão olhando para os horizontes dessa terra, porque não há esperança nos horizontes. Se formos olhar do ponto de vista humano, nós estamos olhando para a eternidade, os nossos olhos fixos na eternidade. É lá que está o Senhor, é lá que está a glória, é lá que está o poder, é lá que está a esperança, é lá que está a solução, é de lá que vem o avivamento, é de lá que vem a resposta. O que você está fazendo, Estevão? Estou olhando para o céu. Essa é a minha visão. Olhos fixos na eternidade. Meu irmão, tira os olhos da terra. Então, eu preguei aqui a semana passada. Pessoas crentes que estão sendo treinados para olhar simplesmente para a terra. Pregações que só chamam para a terra. Venha para cá que você ganha um iate novo, um jatinho novo, uma mansão. Onde estão os pregadores que vão dizer: tira os teus olhos desse mundo materialista, porque ele passa, bem como os seus desejos desenfreados, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olhos fitos na eternidade. Eu contei aqui, vou contar de novo, que tem algumas pessoas que não estavam a ouvir, e alguns já conhecem, mas não custa nada repetir. No século XVIII, os Estados Unidos eram chamados Nova Inglaterra. A Nova Inglaterra, que hoje é os Estados Unidos, principalmente naquela localidade, estava passando uma crise terrível. Crise moral. Uma igreja morna, fria, sem vida, sem poder. Pregadores que pareciam mais filósofos do que pastores. Sociedade depravada, na imoralidade sexual, nos vícios. E um homem chamado Jonathan Edwards. Ele era magrinho, rosto afilado e míope. Filho de um pastor congregacional. Homem que buscava a Deus de maneira exemplar. E ele foi pregar uma mensagem na sua igreja, na sua congregação. E ele subiu no púlpito e disse: hoje a minha mensagem será... O tema da minha mensagem será pecadores nas mãos de um Deus irado. E ele leu o texto de Deuteronômio. No tempo em que resvalar o vosso pé, a ira, e falou sobre a ira de Deus, o inferno. Não houve reação nenhuma. Ninguém se converteu. Ninguém foi tocado. E ele desceu do púlpito triste e disse: meu Deus, como eu prego e não há resposta, não há resultado. Vidas não se converte para ti. E aí, passaram-se os dias, ele foi convidado para pregar em outra igreja. Na verdade, existiam alguns pregadores ali. Em uma daquelas sessões, talvez uma conferência, ele ia pregar. Mas ele disse: Senhor, eu não me conformo em pregar e não ver a atuação do teu sobrenatural. E ele se trancou no quarto e começou a orar um dia. Não dormiu, nem comeu e nem bebeu. Ele orou 2 dias. Não dormiu, não comeu, não bebeu. 3 dias ele passou orando. Sem comer, sem beber e sem dormir. Orando de joelhos ali 3 dias. E a oração dele era simples: Senhor, fixa os meus olhos na eternidade. Senhor, fixa os meus olhos na eternidade. Aquela manhã ele levantou, foi para o culto. E alguém disse: vamos ouvir o reverendo Jonathan Edwards agora. E ele pegou aquele sermão, aquele esboço, leu o texto de Deuteronômio, e olhando para o texto, falando de forma monótona, ele começou a pregar. Chega uma hora da mensagem que ele disse assim:
O inferno está aí aberto diante de vocês, e vocês são como um inseto sustentado pela mão de Deus. Somente algo chamado graça e misericórdia de Deus evita que vocês caiam no inferno. Quando ele acabou de dizer essas palavras, diz o biógrafo, e o poder de Deus entrou como um furacão. Era como um furacão arrasando uma floresta. As pessoas começaram a cair das cadeiras, segurar na coluna do templo e gritar: meu Deus, nós estamos indo para o inferno, misericórdia. E ele continuava a pregar, e o poder de Deus caindo ali, e as pessoas gritando debaixo da convicção de pecado. Um homem correu lá na frente, chegou perto do altar e disse: Senhor Eduardo, por favor, pare de pregar, nós estamos indo para o inferno. Ali começou um avivamento na Nova Inglaterra. Os bares se fecharam, os prostíbulos se fecharam, até os teatros se fecharam, as igrejas começaram a se encher de maneira assustadora. O impacto daquele sermão, diz a história que as pessoas passavam uma semana impactados, sonhando e pensando ali na condenação e se arrependendo. Deus provocou uma revolução por causa de um homem que resolveu orar dizendo: Senhor, fixa os meus olhos na eternidade. A minha oração nessa noite é que nós tiremos os olhos aqui da terra, dos problemas, das circunstâncias, do que é materialista, do que é terreno, e olhemos para a eternidade, porque a eternidade é muito mais gloriosa do que a vida terrena, meu irmão. A oração vai deslocar você dessa dimensão humana e levar você para a dimensão do sobrenatural. Quinto lugar, nós estamos partindo para o final da mensagem. Quinto lugar, a oração abre os céus. Veja, versículo 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. Ele viu a eternidade. E aí ele continua dizendo: e Jesus, versículo 56, versículo 56, eu li o versículo errado. E disse: eis que vejo os céus abertos. Tem até uma música, né? Eis que vejo os céus abertos. O propósito da oração é essa, queridos. Abriu os céus. Estevão, oi, o que você está olhando para cima? Meus olhos estão fixos na eternidade. E o que é que você está vendo? Eu estou vendo os céus abertos. Faça assim, ó. Céus abertos. Faça assim, irmão. Céus abertos. Quantas vezes o céu está fechado, né, queridos? O céu está fechado. Não chove uma gota de água. A vida está um deserto, um sertão. Não há resposta vindo do trono. Parece que você não ouve a resposta de Deus. É um céu de bronze. Parece que você ora. Quando você ora, uma oração religiosa, pá, pá, vai batendo, pá, no teto. Mas quando você ora de verdade, você vai ter experiência de C.S. Lewis, que escreveu dizendo: há uns céus abertos em um quarto fechado quando oramos. Porque o propósito da oração verdadeira é abrir o céu, nada de céu de bronze. Céu de bronze, sabe quando é que eu oro e o céu está de bronze? Quando eu oro em pecado. Porque o texto diz que aquele que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Porque a Bíblia diz: se eu atentar à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então tem gente que ora até no inferno, mas Deus não responde mais. No inferno, pastor? No inferno, aquele rico lá da parábola de Lucas 16, diz que ele fazia uma oração: pai Abraão, manda que Lázaro venha para cá e molhe a ponta era a oração de alguém que está no inferno. Mas alguém no inferno, a sua oração jamais será ouvida. Alguém em pecado, há um céu de bronze sobre você. Agora, se você se arrepende de verdade, se você entra na dimensão da eternidade, se você ora cheio do Espírito Santo, movido por Deus, tenha certeza, os céus estarão abertos e chuva de Deus vai cair sobre a sua vida. Quem ora para Baal vai ter céu aberto de jeito nenhum, mas sempre céu fechado. O que é que vocês estão fazendo aí? Vamos batendo zabumba. Vocês são o quê? São macumbeiro. Vocês são profeta de quem? De Baal. E que hora é essa? 10 da manhã.
E o que estão fazendo? Estão clamando: Baal, Baal. Responde, Baal, manda fogo ou manda chuva? Chuva manda fogo. Meio-dia, Elias olhou e disse: não respondeu ainda o Baalzinho de vocês? Talvez ele tenha ido no banheiro, ele está com algum desarranjo intestinal, ele não é um Deus? Ou será que ele está com um problema, está um pouco velho, está com um problema de surdez? Clame mais alto. Talvez ele fez uma viagem, ou armou a rede na varanda, está dormindo. Porque profeta que é profeta tem ousadia de ironizar com os profetas da calamidade. Agora você vai ver o que é uma oração que faz o céu se abrir. Não houve resposta, não, Acabe. E aí Baal respondeu, nem com fogo, nem com chuva. Aí a Bíblia diz: Elias se ajoelhou ali perto do altar, depois de arrumar o altar. E de joelho ali perto do altar, ele disse: Senhor Deus de Israel, se saiba que eu sou teu filho. E que Baal não é Deus. E que eu estou aqui como teu servo. E todo Israel reconheça que o Senhor é Deus. Uma oração simples e pequena, porque ele vivia uma vida de oração. E a Bíblia diz, queridos, sobrenaturalmente, a oração de Elias abriu o céu e Deus acendeu o fogo e jogou. E a Bíblia diz que veio fogo de Deus, consumiu o holocausto, a lenha, a água que estava na vala ali transbordando. E por causa de uma oração que abre os céus, Israel caiu do joelho e gritou mais uma vez: só Yahvé é Deus, só Yahvé é Deus. E teve avivamento em Israel. E o Deus que manda fogo, manda chuva. Depois Elias sobe ao cume do monte, ora 7 vezes persistindo. O céu se abre e a Bíblia diz que veio chuva do Senhor. Então eu quero que você saiba que hoje, se você orar com fé, crendo, cheio do Espírito Santo, mais uma vez você vai olhar para cima e você vai ver que os céus se abrirão sobre a sua vida. Os céus que se abriu lá no Jordão quando Jesus orava, os céus que se abriu lá no Monte da Transfiguração quando Jesus orava, os céus que estavam abertos quando Estevão orou, é os céus que vão estar. Eu quero profetizar, já estão abertos essa noite sobre nós. Amém, queridos? A oração do profeta Isaías era essa: se rasgasses o céu e descesses. Hoje Deus quer rasgar o céu e descer em poder e em glória sobre as nossas vidas nesse dia. Eu posso ouvir um amém? Sexto ponto. A oração move Jesus do trono. Veja, no versículo 55 diz assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu, viu a glória de Deus, Jesus que estava à sua direita. Agora, no versículo 56 diz assim: e disse: eis que veio os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Preste atenção aqui. No versículo 55, o texto está dizendo que Jesus estava à direita de Deus. O que é que Jesus foi fazer à direita de Deus, hein, pastor? Hebreus, capítulo 1. Depois de 33 anos e meio, 3 anos e meio de ministério, Jesus sobe o céu. E Hebreus capítulo 1 diz: depois de haver feito a purificação dos nossos pecados, de ter ido à cruz, morrido e ressuscitado, a Bíblia diz que ele sobe e ele vai sentar ao lado direito de Deus. Está lá escrito: assentou-se ao lado direito de Deus. Ele está sentado ao lado direito de Deus. Ele subiu para... E o que é que ele vai fazer? Ele vai interceder por nós. Sentado, quer dizer, ele é corregente com Deus. Sentado, ele é soberano com Deus. Sentado, ele governa com Deus. Sentado, ele dá as diretrizes com Deus. Sentado, o governo dele está estabelecido. Jesus sobe e foi se sentar à destra de Deus. Ele está sentado à destra de Deus. Mas veja só. Se no versículo 55 Jesus está sentado à destra de Deus, veja o versículo 56. Como é que Estevão diz: eis que veio os céus abertos e o Filho do Homem, como é que está aí na tua Bíblia? Você que está lendo aí?
Hã? Leia de novo para me ouvir. Ele está sentado ou ele está em pé? Ele está em pé. O que isso quer dizer, pastor? A primeira vez que a Bíblia vai dizer no Novo Testamento que Jesus fica de pé no céu. Isso quer dizer o seguinte, queridos. Ele estava aqui, ó, sentado à mão direita de Deus. Mas Estevão está para ser apedrejado. E a vida de Estevão é uma vida de tanta santidade, de tanta intimidade com Deus. Alguém que antes de Estevão tombar e ser apedrejado, quando ele olha para o céu, o Senhor se levanta e diz: Pai, dê licença, eu sei que eu estou sentado, mas eu me levanto agora, porque eu estou vendo um homem que está chamando a minha atenção. Um homem lá na terra que está... Eu não posso ficar sentado aqui, não posso. Enquanto aquele homem está orando aqui, eu tenho que me levantar. Então eu quero te dizer, a oração verdadeira move Jesus do trono. A oração verdadeira move a lei da natureza, move o mundo físico e o mundo espiritual, move o mundo dos homens e move o mundo de Deus. Deus está se movendo, Ele está se levantando do trono, Cristo está se levantando do trono por causa da tua vida de oração. A oração move Jesus do trono, irmãos. A Bíblia diz que Jesus muitas vezes estende a mão, inclina os ouvidos, olha de maneira atenta, mas o texto está dizendo aqui que ele se levantou. É por isso que tem um pastor que dizia: quando um crente ora, o inferno treme, o céu se move e coisa nova acontece na terra. Você quer mover Jesus do trono hoje? Faça assim com a sua mão. Você vai ter que orar de verdade, orar com fé, orar cheio do Espírito Santo. E o próprio Cristo se moverá em sua direção. Em último lugar, a gente começar a terminar aqui. O que nós aprendemos na vida de oração de Estevão é que a oração identifica-nos com Cristo. Versículos 56 ao 60, nós vamos ver algumas coisas que fazem com que eu entenda nesse texto que Estevão se tornou muito parecido com Cristo. Ele se identificou muito com Cristo. Primeiro, haverá aqui algumas semelhanças na vida de Estevão com a de Cristo no quesito de morte. Olha aí, verso 58. Arrastando-os para fora da cidade. O que é que isso tem a ver com Cristo, pastor? Foi isso que aconteceu com Jesus quando ele foi morrer. Ele foi arrastado para fora de Jerusalém. Hebreus capítulo 13 diz que ele morreu fora da porta, assim como aquela novilha que para ser oferecida pelos pecados ela tinha que ser arrastada para fora do arraial dos judeus e ser morta fora do arraial, e as cinzas dela servir de purificação. O texto diz que Jesus morreu fora de Jerusalém. E é isso que eles estão fazendo. Eles querem tirar Estevão da cidade. Eles querem dizer assim: ele é tão mentiroso, tão pecador, que ele não é digno de morrer na cidade santa. Então eles vão arrastando Estevão para fora da cidade. Só que eles não contavam com a atuação de Deus, queridos. Porque veja, enquanto eles tentam arrastar Estevão para fora da cidade, Estevão está entrando na dimensão da eternidade. Eles tiram Estevão aqui para fora da cidade de Jerusalém física, mas a Jerusalém celestial já está com as portas escancaradas para receber Estevão. Então eu quero te dizer: alguém quer te mover do propósito, alguém quer te tirar do lugar da adoração, alguém chamado Satanás quer te arrastar da vida da igreja, da Jerusalém aqui espiritual, que é a igreja também. Mas eu quero te dizer: quanto mais te arrastarem para fora de Jerusalém, se você é alguém que está olhando para a eternidade cheio do Espírito Santo, e os céus já se abriram e Cristo já se moveu do trono por sua causa, quanto mais lhe arrastarem para fora do propósito, mais você vai entrar no projeto e no propósito e no plano eterno. Porque se nos tirarem humanamente do projeto, não nos tirarão do projeto e do plano que Deus já preparou. Então lá eles vão arrastando Estevão. Primeira semelhança de Estevão com Cristo:
morreram fora de Jerusalém. Segundo, pastor, quando eles arrastam Estevão, o texto diz aqui, ó, lançando fora da cidade, o apedrejaram. Estevão está lá, e eles começam a apedrejar Estevão fora de Jerusalém. Eles não querem manchar a cidade. Isso aqui foi um linchamento. Pá, e eles atiraram pedra em Estevão. Estevão começou a ficar machucado das pedradas. E aí, o texto é muito claro, mostra que Estevão, enquanto era apedrejado, por que Estevão se parece com Jesus, se identifica com Jesus? Porque o versículo 59 diz, e apedrejava Estevão, que invocando dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. A segunda coisa é que Estevão ora como Jesus orou na cruz. Como foi que Jesus orou quando está para morrer? Jesus disse, Deus meu, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus se entregou. Estevão está se entregando. Quem ora de verdade está sempre se entregando a Cristo. A oração verdadeira é uma entrega de espírito, de alma e de corpo. Eu abro mão de mim mesmo e digo, Senhor, espírito, alma e corpo eu oferto a Ti, como hóstia verdadeira em oblação de amor. E eu posso cantar, ó, desce fogo santo, do céu vem Tu queimar. Com entrega. Segunda coisa que eu aprendo aqui, na morte de Estevão, parecida com a morte de Cristo. Terceira coisa é que ele perdoa aqueles que estavam lhe apedrejando. Veja só. Em alta voz disse, não lhe imputes esse pecado. Versículo 60, foi o que Jesus fez na cruz, quando estava morrendo. Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Quem ora de verdade sempre vai perdoar. Porque se eu não perdoar, eu não posso nem orar. Não pode orar? Não. Porque se eu não perdoo quem me feriu aqui na terra, Deus não vai perdoar a ferida que eu provoquei no coração dele, quando eu pequei contra ele, quando eu fui pecador. Jesus disse, quando orardes, perdoai aqueles que vos ofenderam, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe. Porque se vocês não perdoarem, o Pai Celestial também não te perdoará. Então, perdão, meu irmão, é uma questão de você decidir se vai querer ser perdoado por Deus ou não. Ninguém pode orar de verdade um coração cheio de mágoa, de ódio e de amargura. Então, quem não perdoa, quando ora a oração do Pai Nosso, faz uma oração suicida. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoai os nossos pecados como nós perdoamos. Aí Jesus olha assim, como é a história? Me perdoe como eu perdoo Susana. Aí Jesus olha, como você perdoa Susana? Tudo bem. Então, como você perdoa Susana, você vai para o inferno, porque você não perdoou ela ainda. Você está com o coração cheio de mágoa por Susana. E como é que você está pedindo que eu te perdoe como você perdoa ela? Tudo bom, então eu vou perdoar você como você perdoa ela. Como você não perdoa ela, eu também não te perdoarei. Estevão se parece com Jesus quando ele está morrendo. Porque a Bíblia diz duas coisas aqui e eu encerro. Que ele, primeiro, caiu de joelhos. Dizia um homem de Deus, quando cair, caia de joelhos. Quando tropeçar, tropece nos braços de Deus. Enquanto as pedradas caíam, a Bíblia diz que Estevão caiu também de joelhos. Isso aqui não é alguém que está sendo violentamente esmagado pela adversidade da vida e morrendo, não. É alguém que viveu a vida de joelhos. Quem cai de joelhos sempre se manterá de pé. Quem cai de joelhos vai ver os céus abertos sobre si. Quem cai de joelhos vai mover Jesus do trono. Quem cai de joelhos é porque sempre viveu de joelhos. Quem cai de joelhos não vai pecar, não vai cair em pecado, irmãos. Porque aquele que ora para de pecar, mas aquele que peca para de orar. A oração é um antídoto espiritual para nos fortalecer e não nos fazer cair em pecado.
É por isso que Jesus disse aos discípulos, na última hora, quando ele estava no Getsemane, orai para que não entreis em tentação. E diz a Bíblia que quando ele terminou de orar no Getsemane, ele levantou tão fortalecido, que o anjo tinha o confortado, que ele partiu para o Calvário e morreu gloriosamente. Foi para a sepultura, mas ressuscitou gloriosamente. Ressuscitado, ele instruiu os seus discípulos, subiu ao céu gloriosamente, e hoje ele vive para interceder por nós. Vive orando. Então você acha que isso aqui foi uma derrota? Estevão caindo de joelho? Não, meu irmão. Isso aqui foi uma vitória. Estevão quer dizer coroa. Coincidentemente, Estevão quer dizer coroa. Foi o primeiro mártir. Escute aqui. A Bíblia diz que a coroa da vida é para aqueles que estão dispostos a morrer pela fé em Cristo. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Caindo de joelhos, clamou em alta voz, não lhe imputes esse pecado, e com estas palavras adormeceu. Vamos ficar de pé. Com estas palavras adormeceu, pastor? Com estas palavras adormeceu. Isso quer dizer, não quer dizer que ele morreu. Ah, pastor, ele morreu? Fisicamente? Sim. Espiritualmente não. Porque quem ora nunca morre, mas quem não ora já vive morto. Isso não quer dizer que Estevão passou para a eternidade e agora entrou no estado de inconsciência que a teologia chama psicopaniquia. Ele perdeu o sentido? Não. Na eternidade nós estamos conscientes. O que isso quer dizer? Quando diz que Estevão adormeceu, é que na verdade Estevão entrou no descanso eterno. Porque o antigo hino dizia assim: os romanos se divertiam vendo as feras matar os cristãos. Não sabiam que lá na arena gotas de sangue eram grãos. Alguém conhece mais um pouquinho? Mas eu vou para o coro agora. E no final diz assim: não se pode matar um crente. Jesus realmente falou assim: quem perde a vida por mim não morre, porque sua morte não é o fim. Eu quero dizer a você, uma igreja que cai de joelhos é uma igreja que não morre espiritualmente, emocionalmente, moralmente. Um crente que sempre cai de joelhos é um crente que a cada dia estará entrando na dimensão da vida. A vida que Deus tem para cada um de nós. A vida plena, a vida em abundância. Vamos adorar a Deus. E você vai fechar os seus olhos agora. Feche os teus olhos. Preciso te adorar, para viver. Oh, meu Deus. Se eu não te adorar, eu morrerei. Eu fui gerado em ti, Meu Deus. eu vim de dentro do teu coração. Nós queremos ser separados pelo serviço. Aleluia. Porque Eu oramos. sei que estás em mim. Nós queremos ser transfigurados. Não posso te Porque oramos. perder. Sem tua presença Queremos ficar nossos olhos na eu eternidade porque morrerei. oramos. Isso abre os céus porque oramos. Sem te adorar eu morrerei. Nós nos identifiquemos contigo. Preciso respirar tua presença. Aleluia.
senão eu morrerei. Preciso te adorar para viver. Aleluia. Move o céu, Deus. Se eu não te Move o céu, Deus. Jesus, nós oramos. Se mova no trono. eu morrerei, Senhor. Eu fui gerado em ti. Eu vim de dentro do Aleluia. teu coração. Eu sei que estás em mim. Não posso te perder. Sem tua presença eu morrerei. Levanta as mãos para os céus e adore. O som de Deus Sem te vem. adorar eu morrerei. O som de Deus. Preciso respirar tua presença, senão eu morrerei. Sem tua presença eu morrerei. Aleluia. Sem te adorar eu morrerei. Preciso respirar tua presença, Oh, Glória a Espírito Santo. Deus. senão eu morrerei. Oh, Rabachara Catarabarabaha. Adore a Deus, querido. Levante suas mãos para os céus. Levante as mãos para os céus e faça a sua oração agora. Erga a sua voz. Erga a sua voz. Deixe a sua voz ser ouvida no céu dessa cidade. Oh, que oração nos separe para o serviço. Que oração nos transfigure. Que a nossa vida de oração nos faça pessoas cheias do Espírito Santo. Que nós possamos fixar os nossos olhos na eternidade. Que os céus se abram sobre nós nessa noite. Que Cristo se mova do seu trono. Oh, que nós possamos nos identificar com Ele. Levanta a tua voz agora e clama aos céus. Clama aos céus. Sem tua presença eu morrerei. Sem te adorar eu morrerei. Preciso respirar tua presença, senão eu morrerei. Sem tua presença eu morrerei. Sem te adorar eu morrerei. Preciso respirar tua presença, Senão eu morrerei. senão eu morrerei. Dê um aplauso a Jesus. Forte esse aplauso. Um grito de vitória. Aleluia. Oh Pai, a minha oração nessa noite é que cada um de nós sejamos homens e mulheres de oração, com os olhos fixos na eternidade, com o coração transbordando do Espírito Santo. Que a nossa oração mova o Senhor do seu trono, os céus estejam abertos sobre nós, que a oração nos transfigure a ponto de que nós possamos nos parecer e nos identificar com Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida
agora e para todos sempre. Amém. Deus